Isso é uma pena, né, que a gente abra segunda-feira, bom, desde sábado à noite, falando só sobre isso, né, porque teve um jogo muito interessante, que foi essa partida em que o Pedro não participou, entre Flamengo e Atlético, e teremos ainda muita coisa para falar disso, e outros jogos, reação do Palmeiras, enfim, o Internacional pisando na bola. O Vasco, que é o único que parece que não vai reagir, mas o assunto é, sem dúvida alguma mesmo, o que aconteceu aí nesse bastidor do Flamengo. O Pascoal já falou, absurda a atitude do preparador físico, Pablo Fernandes, tem mais aqui embora mesmo. Já tinha feito isso lá na França, né, de agredir, não faz o menor sentido. Agora, eu, desde sábado, não imaginava que o Sampaoli fosse junto. Eu acho que tem mais a que ficar, seria mais um problema agora trocar o técnico. Em determinado também. momento, depois da nota que ele publica, colocando porque ele ficou no meio em mesmo cima lugar do muro. Pedro e Pablo, o preparador físico, se imaginou que isso pudesse ser um problema. Mas assim, o Braz, no caminho de volta, ele já conversa com os líderes do elenco, entende o que o grupo gostaria. O grupo achou que trocar o treinador nesse momento pensando em competição, uma derrota em 21 jogos, em resultado, não seria uma boa. E aí a permanência do Sampaoli acaba se tornando possível a partir do momento que o preparador físico também fala, não, o erro é meu, eu assumo sozinho. Tanto que o filho dele, que também é preparador do Flamengo, segue na comissão do Sampaoli. Pois é, eu também não acreditava na saída não do Sampaoli, acho que para o bem no Flamengo ele ficou, acho que é a melhor solução mesmo. Imagina mudar agora, tudo, aí aumenta a turbulência. Aí veio o problema de hoje de manhã, o Pedro não vai no treino, alegando que estava com dores ainda na face, etc. Mas a primeira notícia foi só faltar, e aí ao faltar os jogadores, talvez sem entender ainda o motivo, voltou por quê, também não apoiaram essa atitude do Pedro. Imaginavam que ele estaria lá, mas acho que nesse momento já está um pouco mais justificável. Eu não fui porque eu estou com dores, etc. Mas, enfim, cria-se um problemaço aí e não sei como vai ser a relação aí, porque, olha só, a relação Pedro e Sampaoli continua, porque todo esse problema acontece porque ele vira e fala, vocês da comissão técnica não estão agindo legal comigo. Ele acusa o Sampaoli também de não dar os minutos que ele gostaria. É mimimi do Pedro? Pô, não é isso? O esquema do Sampaoli é mais para o Gabigol? A gente já falou disso na semana passada. A situação hoje, o Pedro reserva mesmo. Eventualmente entrar, como entraram os dois caras pelo lado, ele acreditava que poderia. Vai mudar o esquema e vai ter um centroavante, sou eu. Aí ele não entra, fica chateado e não aquece. Mas o titular é o Gabigol. Vai se desfazer por isso o Flamengo do Pedro? Não sei. Você vai falar aí de propostas, o Flamengo está interessado em jogadores do Zenit, pode ser que o Zenit se interesse pelo Pedro, mas aí a gente vai avaliar se seria uma boa, né? A quanto vai trocar um pelo outro, 1 por 2, quanto custaria. O Flamengo está querendo reforçar o elenco. Eu acho que perder o Pedro é esvaziar o elenco de um cara importante, um cara muito importante. Veja os gols que ele já marcou esse ano, mesmo jogando poucos minutos e com o Sampaoli menos minutos ainda. Isso causa nele uma certa aflição, ansiedade? Causa, e a gente comentou sobre isso no jogo com o Grêmio. Ele quase dá um tapa, ele também faz, já que estamos falando de tapa, do Luiz Araújo para sair da frente, para ele tentar a jogada. E o Luiz Araújo podia bater de esquerda, ele meio que tira o Luiz Araújo da jogada para ele finalizar, e ansioso que está, ele finaliza para fora, numa finalização que não é comum ele fazer ali, era até para ele fazer o gol. Sente ali a vontade que ele estava de fazer um gol para falar, você só me dá 15 minutos, mas eu ainda assim sou produtivo. Então, claro que o Pedro está incomodado com isso e não sei, amanhã vai voltar lá, já teve a conversa Sampaoli e jogadores, como será uma conversa Pedro-Sampaoli? Se o Pedro vai se sentir confortável em ficar lá com um técnico que ele disse na nota, e diz que é o motivo até do murro final, é que estaria desrespeitando. Ele não falou que o preparador físico desrespeita ele. Ele falou, pelo que ele escreve, que a comissão técnica o desrespeita. Ele fala em psicológico abalado, né? Ele fala em por não estar tendo essas oportunidades, ele está abalado. Sim. Mas eu acho que entra uma outra questão aí, eu queria até ouvir o Zinho sobre isso também, porque, óbvio, ninguém vai aqui em nenhum momento achar que o que o Pablo Fernandes fez foi certo, é completamente errado. Lógico. Ele já está fora do Flamengo, acho que o Flamengo age muito bem dentro do que poderia, Zinho. Agora tem uma outra questão quando ele falta o treino de hoje, né? Não sei se você passarinhou lá dentro do Flamengo, eu tentei dar uma apurada, e algumas lideranças do grupo ficaram muito incomodadas
incomodadas com o fato dele não ter se apresentado no CT, porque eles se sentiram da seguinte forma: pô, a gente comprou o seu barulho. O Gerson, a gente sabe que no vestiário ainda segurou o palco para falar: você tá louco? Vai ficar batendo em jogador? Você tá achando que você tá onde? Então, quando o Pedro hoje não aparece para treinar e depois explica que estava com dor, que precisou ir ao dentista, eles ficam incomodados com essa atitudezinho. Você acha que isso se resolve, assim como uma conversa dele com o Sampaoli? Como é que fica aí? Você tem alguma informação também? Não, sobre a ausência do Pedro hoje, não. Não tenho. Aqui posso te relatar, tentei até mandar uma mensagem para ele, mas imagino, né? O telefone dele está... Ele não respondeu ninguém desde ontem, de dentro do Flamengo. Não respondeu ninguém, assim, tá certíssimo. A cabeça tá cheia, deve estar passando muitas coisas. Tem as pessoas próximas dele, né? Pai, mãe, a família, a esposa, que nesse momento, é claro, tá ali tentando dar esse conforto para ele, porque, assim, ele é vítima, né? Foi agredido. Então, o primeiro ponto já parte daí. Então, a cabeça fica mesmo mexida. Você, como um homem, né, tomar um soco na cara, eu imagino, né? Não passei por isso, nem quero passar. Assim, eu lembro quando meu pai tomou um soco, né, de um torcedor, como eu fiquei. Transtornado como eu fiquei. E ele é agredido pelo profissional do clube, né? O cara que está ali para tentar fazer uma gestão e dar a paz para ele entender o momento dele no time, né? A função do auxiliar técnico, porque o preparador físico, ele não era só preparador físico, ele dava treino. Quando o Sampaoli não estava no campo dando treino, principalmente para os jogadores que não jogam, quem dava o treino era ele. Então, assim, ele tinha até mais contato com o Pedro. Acho que esse desgaste já vem até... Não foi só nesse jogo, não. O Mauro Naves falou muito bem. O cara está incomodado, que está no banco, que não está tendo minutagem. O jogador fica chateado. Todos, uns têm uma reação diferente do outro. Mas todos, ninguém quer ficar de fora. O Pascoal falou e muito bem. O jogador assina o contrato, no contrato está dizendo que ele vai ser titular. Ele vai treinar, vai buscar nos treinamentos a oportunidade de jogar. Só que ele não está tendo essa oportunidade. Quando ele entra, já é no final do jogo, o jogo resolvido. Quando o jogo não está resolvido, está no barata voa, como o Pascoal costuma falar. Já é um esquema totalmente diferente, é cada um mais na individualidade do que num apronto tático coletivo do time. Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabriel, o Gabigol, fez por onde? É intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e, às vezes, fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar, é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está há mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais com a excelente notícia da recuperação do Bruno Henrique, que forma uma dupla maravilhosa com o Gabigol. Aí ficou mais difícil ainda para o Pedro. O cara foi para a Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Artilheiro também, não foi? Ou não, ele foi só o artilheiro, né? Não lembro ali. Mas assim, titular, destaque, arrebentando, campeão da Copa do Brasil. Muita gente está falando, mas o Bruno Henrique estava de fora. Foi por isso que ele jogou. Foi por isso. O Dorival achou um jeito de jogar ele com o Gabigol, infelizmente com a contusão do Bruno Henrique. Mas tinha o Everton Cebolinha lá também, tinham as outras opções, encaixou e ele arrebentou, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo. De ser um dos jogadores e entrou. Eu e o Mauro Naves estávamos lá. Quantos jogos ele entrou, não é, Mauro Naves? Sim, sim. Então, o cara, quando volta, o treinador que assume, o Vitor Pereira, mantém.
Foi mal demais o Vitor Pereira, mas ele manteve o Pedro. E vai. Bruno Henrique melhora com a chegada do Sampaoli, mesmo com o Bruno Henrique não sendo titular, ele já muda o sistema e já mete o Everton Cebolinha, já mete o Matheus França, já mete o Matheus Gonçalves, já mete todos os Matheus que tem lá. E o Pedro, banco. O cara fez a leitura e isso vai incomodando. E no dia a dia dos trabalhos, pelo que eu entendi da reclamação do Pedro, ele se sente, ele falou, né, não sei o que psicológico, tem uma palavra antes, eu não estou lembrando, se vocês lembrarem. A gente pode colocar aqui na sequência, enquanto você acaba o teu raciocínio aí, a gente prepara para entrar. Eu faço essa leitura, Dani, o Pedro incomodado, tá errado, tem que procurar o treinador, chama, conversa, fala. Os companheiros mais experientes, não tem que não treinar, não tem que desrespeitar. E tá aí o post aí, ó, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para ler ali a parte que você chama atenção, é a de baixo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É essa frase que te chama atenção, né? Essa frase me chama atenção porque não é só para o auxiliar / preparador físico. Não. É para a comissão técnica. Claro. Eu percebo. Desculpa, Mauro. Não, lógico, é como eu disse, isso aí tem o Sampaoli nisso, por isso que eu fico pensando como é que é o reencontro dele com o Sampaoli, né? O outro já não vai estar lá. Mas essa frase é mais para o Sampaoli, Ozinho, no meu entendimento, porque é quem escala, do que para o preparador físico, né? Eu tô tendo uma covardia psicológica de vocês que não me colocam. Não é o preparador que não coloca para jogar, é o técnico, né? Mas aí não tem um outro lado também, Pascoal? Assim... Desculpa, Zinho, termina aí. Não, o que eu queria dizer é isso, assim, eu não concordo com a indisciplina, né? O ficar chateado eu entendo. Sim. Eu fui atleta e também, quando saía, quando não jogava, quando sentia uma tendência do treinador de fazer uma coisa que não me agrada, a gente, é normal do ser humano, vai ficar chateado. Agora, faltar com respeito, faltar o treinamento, não aquecer quando pediu para ir lá no aquecimento, tudo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a comissão técnica, principalmente hoje, que são mais gestores de grupo, né, além dos treinamentos, mas assim, essa gestão com um grupo tão estrelado como é o do Flamengo, tem que ter uma sabedoria e uma capacidade de detectar. E tem muitos profissionais. Tem diretor de futebol, tem gerente de futebol, tem coordenador de futebol, tem treinador, tem auxiliar técnico, tem segundo auxiliar técnico, tem terceiro auxiliar técnico, tem preparador físico, tem vice-presidente, tem diretor executivo. Tem tanta gente hoje numa equipe de trabalho num clube. Será que ninguém bateu um papo com o Pedro? Calma, cara. Pô, vamos lá, pensa. Alguém chegar a Sampaoli? O que tá vendo? Pô, o cara não tem mais chance? Sabe? Então, eu acho que assim, faltou isso. Porque eu conheço o Pedro, ele é bom garoto, tem uma índole muito boa, não é um cara de fazer tumulto, não é um cara com personalidade polêmica. Me chamou muito a atenção essa reação do Pedro, de não querer continuar o restante do aquecimento, que também não foi no final, mas, num geral, o que o preparador físico / auxiliar técnico fez, apagou qualquer coisa ali. Porque, como eu te falei, isso é no meio do futebol, o jogador fica bicudo mesmo. O que o cara fez, ele traz uma situação para o Sampaoli, ele já está fora. Mas vamos dizer, o filho dele está lá. Como é que vai ser o Pedro quando olhar para o filho do cara que deu um soco na cara dele? Além do Sampaoli, que está com o cara na comissão técnica há muito tempo. Fica um ambiente carregado. Em qualquer deslize, em qualquer derrota, em qualquer ambiente mais carregado, vai vir à tona. Então, assim, tem que ter líderes nesse grupo e pessoas administrativas do Flamengo. Já que vai manter o Sampaoli, tem que haver um consenso e uma reunião muito olho no olho, porque eu acho que ficou um ambiente muito pesado, muito ruim.
né? E o Sampaoli, com comissão técnica, tem um histórico, né? Eu até sou a favor até de ele continuar nesse momento. Seria muito ruim até buscar um outro treinador. Só que o que aconteceu na carreira do Sampaoli, que a gente viu na seleção argentina, que a gente viu agora na saída do próprio Vidal, que foi jogador dele na seleção do Chile, mostra que ele tem problemas nessa administração de grupo. Então, a declaração dele já não foi boa no post, né? Ele tentou salvar de alguma maneira o amigo dele, pela atitude ridícula que teve de agredir, né, um atleta. E o que o grupo, da agora em diante, vai perceber de liderança do Sampaoli? É isso que me chama a atenção, numa reta tão decisiva que o Flamengo tem pela frente. E no meio de tantos jogadores importantes que tem o Flamengo, jogadores decisivos que tem o Flamengo, as lideranças entre os jogadores agora são importantíssimas, porque essas lideranças podem fazer a diferença. Por isso que o Braz foi ouvir... Pode trazer, o tal negócio. Agora, os líderes, o Zinho é espetacular como sempre. Os líderes do grupo têm que se aproximar do Pedro. Agora eu trabalho muito mais dos líderes do grupo, nem tanto do pessoal da diretoria. Eu tanto do pessoal da liderança. Everton Ribeiro, os caras que são os capitães do Flamengo de uma forma geral, porque sempre um passa a braçadeira para o outro. Felipe Luiz, Davi Luiz, mesmo que não usem a braçadeira, são as lideranças. Everton Ribeiro, esses caras que são os líderes do grupo do Flamengo, e chegar e conversar com ele. Falar, Pedro, qual é... Você vai ficar de que jeito aqui? Entendeu? Porque é o seguinte, se for para estragar o ambiente, não dá certo. Todos têm que entender esse formato. Por quê? Porque essa última parte do que ele declarou no post, da covardia psicológica que ele tem sido vítima, isso aí é direto para o treinador. Isso aí não tem ninguém no meio disso, é do Pedro direto para o treinador. Como é que resolve isso? Primeiro com a aproximação dos líderes, depois do Pedro centrar, como disse o Zinho, com os diretores da área de futebol, e tem tantos no Flamengo. Espera um pouquinho, como é que é isso aqui? Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim. Entendeu? O Braz disse que não precisa de procuração para ele resolver os problemas, que ele mesmo resolve, não é isso que ele falou da outra vez? Então, mais um BO que ele vai ter que resolver. Inclusive, o Flamengo não tem um gestor de futebol direto, né? O Braz, que é vice-presidente, é também quem cuida do futebol. Ele não tem o cargo de gerente Mas ele tem coordenador de futebol, tem gerente de futebol. Sim, tem o Juan, tem o Soldado, tem pessoas Tem ali. 2 ex-jogadores que trabalham lá, que também eram líderes do Flamengo quando jogavam. O Fabinho e o Juan, não é isso? Isso. Então, são caras que são expressivos, né, dentro do Flamengo, para fazer esse trabalho de aproximação, para trazer uma... O Flamengo agora que parece que encontrou um caminho, criou um problema para ele mesmo, né? Isso é um problema criado dentro do Flamengo. Não tem nenhum problema criado de fora para dentro. É um problema de dentro para fora. Então, cabe agora ao Flamengo resolver esse problema. O Pedro vai se sentir confortável de ficar? O Flamengo tem ideia de fazer uma negociação com o Pedro. Nesse instante, parece que até os jogadores estavam prontos para entrar ali quando saiu o gol, né? Que eram os 2 últimos que entraram, né? Os 2 penúltimos. Na verdade, o Thiago Maia entrou depois substituindo o Felipe Luiz, que estava cansado, né? Tinha mais uma substituição. Mas ele percebeu naquele momento que não ia ser opção. Então, eu só discordo do Zinho de uma coisa. Mentira. Não, só vou discordar do Zinho de uma coisa. Para mim, o cara intocável no time do Flamengo é o debochado. É o Arrascaeta. Não tem outro intocável no Flamengo. Mas ele sai. Então, esse é o cara que não tinha que sair. Entendeu? Esse é o cara que não tinha que sair. Porque então ele é o cara que faz a diferença. Você concordou comigo. Ele é um cara que quando pega na bola, o adversário fala, vai sair alguma coisa. Toda bola que ele pega, sai alguma coisa. Que, na verdade, é quem não deveria sair e quem não sai, né? Quem não deveria sair seria o Arrascaeta. Quem não sai é o Gabriel, quase nunca. Eu não sei se não deveria, eu acho que ele sai por outros motivos. Ali estão dosando... Calendário. Não, estão dosando o Arrascaeta, porque o próximo jogo eu quero ele um pouco, então põe o meio tempo aqui, põe... Eu não vejo ele assim... Tem Libertadores no meio de semana. Exato, eu não vejo, foi pro banco o Arrascaeta, que ele mudou o esquema, ele vai jogar com o Jéssico, não sei quem. Não, ali no caso do Arrascaeta,
Ele está poupando, entendo que ele está poupando o Arrascaeta. O caso do Pedro é completamente diferente. Pedro, agora, eu não sei, repito, como é que vai ser esse entendimento realmente do Pedro com o Sampaoli. E lembrando que tem os dois lados da questão, né? Assim, o Pedro tem que ser multado porque foi insubordinado. Ok, tal. Mas o Pedro também pode entrar na justiça contra o Flamengo. E aí, como é que fica essa conversa? Você acha que a diretoria do Flamengo não está pensando, pô, esse cara não veio de manhã aqui, por quê? Será que ele não estava conversando com os advogados sobre os direitos que ele passa a ter agora? Ele passa a ter direito a pedir rescisão. É uma coisa trabalhista. Mas seria interessante para ele profissionalmente? Não, mas não se sabe. Não estou questionando que é isso que ele vai fazer, seria. Mas eu acho válido a gente levantar essa possibilidade e até projetar se seria um caminho bom para ele. Essa é uma questão que está pairando ainda. Está tudo no ar, entendeu? Então, assim, na hora que ele sentar com o Flamengo, não é só o Braz ou sei lá quem vai falar, olha, tudo bem, o cara está errado, óbvio, absurdo fazer o que fez, mas você também não fez, então está aqui sua multa. Tá bom, Braz, quanto que é essa multa? Pois é, mas esse caso me dá direito de pedir a minha multa e sair daqui. Como é que fica? Não é fácil. A lei da relação, né, de pessoas, etc., ele com o Sampaoli pode escalar ele no próximo jogo até de titular. A gente vai ficar sem entender, pô, será que o Sampaoli estava pensando nisso ou agora fez para quebrar o galho? Mas tem essa coisa trabalhista até, que não sei se vai passar na cabeça do Pedro, mas que fica lá os advogados dizendo na orelha. Pediu rescisão de contrato unilateral. Contrato por justa causa. Por justa causa, exatamente. Mas então, assim, eu penso no caminho que isso daria a ele profissionalmente, tá? Porque é uma possibilidade. De fato, ele pode olhar esse contrato e entender que houve uma quebra ali pelo lado do Flamengo, já que o Pablo Fernandes é profissional do Flamengo. Isso. Aí a gente entra no futebol. O Flamengo também vai alegar que tomou todas as medidas cabíveis para que ele ficasse num ambiente seguro, que é demitir esse sujeito, que é um neandertal que acha que resolve as coisas no soco, não é a primeira vez, já foi suspenso na França, porque deu um soco na cara de um torcedor, e o recolocou no grupo para treinar. Ele pode alegar outras questões, mas o Flamengo também pode alegar que não tinha como prever o que aconteceu e levar isso para o Pablo Fernandes individualmente. E aí se cria um outro cenário. O que eu penso é assim, juridicamente você abre vários precedentes e a carreira dele está no caminho disso. Quão positivo é para a carreira dele tentar fazer isso? Aí entra mais uma vez o que o Zinho disse. O bom para o Flamengo é ter o treinador até o final ou o bom para o Flamengo é continuar com o Pedro? Ou o melhor para o Flamengo é ter os dois? Essa é uma conclusão que o Flamengo vai ter. Acho que é ter os dois se o ambiente estiver bom, né? Isso. Porque também tem o Pedro lá o tempo todo essa é uma conclusão que o Zinho apresentou esse tema e é uma conclusão que o Flamengo tem que ter. Sim. O que é melhor para o Flamengo? O que é melhor? O sonho do Flamengo é ganhar a 4ª estrela da Libertadores da América. Ser o primeiro time brasileiro a ser 4 vezes campeão da Libertadores da América. Isso vai interferir no sonho do Flamengo em ser mais uma vez campeão da Libertadores da América? Se for detectado isso, tem que tomar uma ação. A ação é, tira o treinador, deixa o Pedro, ou tira o Pedro, deixa o treinador. Aí, novamente, entra o grupo daqueles que são os cabeças do grupo do Flamengo, que trazem a visão do que o grupo pensa. Se o grupo ficou chateado com o Pedro, que ele não foi treinar hoje, né? O Pedro disse que foi ao dentista, né? Ele poderia ter ligado para os caras, liga para o Davi Luiz, fala, Davi, eu vou no dentista hoje, liga para o Everton, eu vou no dentista, entendeu? Fala com os caras. Porque esses caras estão... O Gerson, fala com os caras estão sustentando a posição dele. E esses caras entendem o que ele passou. Pelo menos estavam até hoje. Não, estão. Mas eu acho que a reação dos jogadores, eu não tenho essa informação, não sei se você tem, Dani, deve ter acontecido antes de saber da história do dentista. Pô, não, Pedro na verdade, não veio. Eles ficaram incomodados com a conduta. As lideranças de dentro do Flamengo, os jogadores que tomaram partido dele num primeiro momento, boa parte desses jogadores, não todos, mas se mostraram incomodados com a conduta de não aparecer e justificar depois e também de não ter falado com ninguém ontem. Ele não respondeu nenhuma mensagem dos colegas ontem. Abalado com tudo que aconteceu, ok. Mas a reclamação das lideranças ali do Flamengo hoje a gente está aqui comprando o barulho dele e ele não aparece? Essa foi a reclamação. Vai no clube, fala com o médico e diz para o médico, doutor, eu estou com um problema no dente, eu preciso ir no dente, porque o médico não é dentista. O médico é médico. Aí ele fala, então tudo bem, vai no dentista. O médico do Flamengo vai orientar ele no dentista. Mas vai no clube, né?
para dar ver, sentir o que está acontecendo. Eu sei que o Pedro está passando um momento muito ruim, eu sei como que é o sentimento, imagino o sentimento que ele esteja passando, mas existem procedimentos que ele tem que ter, porque aí depois a gente não pode ficar aqui imaginando coisas a respeito, né, do que pode acontecer. Eu imagino que o Pedro seja suficientemente capaz de entender todos esses motivos e entender o que está sendo feito pelo Flamengo, para a sequência dele, a sequência do São Paulo. Se ele tiver que sentar na frente do São Paulo, que ele fique vermelho 5 minutos e não fique amarelo a vida inteira. O que é ficar vermelho 5 minutos? Chega para o São Paulo e fala, você está de sacanagem comigo, você não me bota para jogar, mas fala para ele. Já que você vai estar na frente dele, fala para ele. Resolve o seu problema com ele, para ver o que vai acontecer. Porque um conversando com o outro, capaz de ter um entendimento. Eu já vi reunião de jogador que um não passava a bola para o outro, que o treinador ficou nervoso com os dois, botou um revólver em cima da mesa e falou, vocês resolvem aí o problema. Dá ideia não, Pascoal. Ué, mas não aconteceu isso no Corinthians? Dá ideia não, passou esse tempo. Marcelinho viola com o Mário Sérgio de treinador? Ou não aconteceu? Eu estou falando uma coisa que ninguém conhece. Isso não está registrado. Ou eu não vi. Eu estou falando um acontecimento, Não, mas eu digo assim, de outro tempo, né? Não vamos reacender essa possibilidade de um revólver para resolver qualquer coisa no vestiário. Assim, eu já vi de tudo no futebol, só não vi cachorro voando. Ainda vou ver, porque isso eu também já vi. Isso eu também já vi no futebol. Mas ali eram 2 titulares que aí estavam, né? O Zinho já viveu isso no Palmeiras, não sei se em outros clubes. São 2 titulares que não se gostam e tal. E aí, pô, gente, você não gosta, não vai tomar água mineral comigo depois do treino, mas na hora de jogar, vamos jogar junto. A do Pedro não é isso, né? O Pedro, o São Paulo vai, se tiver esse cara a cara, vai dizer, pois é, o meu esquema é Bruno Henrique e Gabigol, e você reserva mesmo. É isso que ele vai ter que falar. E ele tem o direito de escolher se ele quer continuar ali ou se ele quer procurar um outro clube para jogar. Tem mas alguns ele teve pontos. uma proposta agora da Arábia recentemente. E ele negou. Ele não quis ir. Ele disse que não quis ir. Acho que até por uma questão de visibilidade de seleção brasileira. Se você não aproveitar um cara com... Eu só acho um desperdício, né, de você ter um atacante que seria titular nos outros 19 clubes do futebol brasileiro, jogaria, né? Um cara que é nível seleção brasileira, que foi convocado, a última convocação, que não aceitou ganhar 6 vezes mais na Arábia, porque acredita que no Flamengo ele teria condição de permanecer sendo convocado para a seleção brasileira, e do jeito que ele está hoje no Flamengo, ele não vai ser convocado para a seleção. Com a minutagem que ele tem de jogo e com a leitura que nós fazemos do sistema de jogo do Sampaoli e de aproveitamento até hoje... Pode ser que mude. Até hoje, a leitura que eu tenho de opções de mexida no time, o Pedro não vai ter minutagem suficiente para voltar a ser convocado para a seleção. Você acha que o Pedro não fez essa leitura? Que ele não está fazendo essa leitura? E aí estava chateado. Cabe sim à comissão técnica, a todo o staff do Flamengo, tendo um jogador valioso como esse, que custou uma grana alta para o Flamengo, que tem um contrato alto, que é uma moeda importantíssima, é 1, 2 poucos de estrela. Tá vendo assim? Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, esses caras, financeiramente, não sei se o Flamengo vai ter uma proposta alta por eles, pela idade, pelo mercado, que fica mais restrito. Pode até acontecer, o mundo árabe, aí não sei, mas é mais difícil. Pela idade do Pedro, e por estar sendo convocado para a seleção, é uma mercadoria, não vou falar mercadoria, é um ativo do clube altíssimo. O Matheus França aí, garoto, jogou alguns jogos, tudo, foi vendido, 20 milhões de euros. E mais bonificações que o Flamengo vai ter. Pode chegar a 30 milhões então, de assim, euros. O Pedro Eu acho um desperdício de ninguém desse staff. O Sampaoli, qual a sua ideia com o Pedro? Que você pensa? Ele não tem muito... então a gente vai pensar em alguma coisa no mercado para ele, se ele não vai ser tão utilizado. Entendeu? Porque vocês estão falando assim, o Pedro, ele é reserva. Sim, não tem problema nenhum. Realmente, eu também. Hoje é Gabigol e Bruno Henrique, a dupla de ataque.
Só que, se eu tenho um Pedro, eu posso utilizar ele mais. Ô, Gabigol, vou te segurar nesse jogo aqui. Porque o nível tá muito parelho. É muito igual. Um jogo contra o Atlético Mineiro, por que não ele começar jogando? Seria um absurdo jogar Bruno Henrique e Pedro? E eu não vejo, até esse momento, eu não vejo o Sampaoli, por isso que eu falei, o Gabriel, por mérito deles, pela personalidade dele, por tudo que ele já conquistou, ele merece. Só que, eu falei, o Everton Ribeiro sai, o Arrascaeta sai. Ah, ele é poupado. E o Gabigol não pode ser poupado? Para você dar uma minutagem e deixar o outro atacante de nível também ativo, alegre, feliz? Você não é o titular, mas eu sei que eu sou utilizado, que eu sou útil, que eu vou ser, que o treinador conta mais comigo. Ah, não, eu entro 5 minutos, 10 minutos. É pouco para um nível de Pedro. Mas aí, Zinho... Não, e obviamente eu respeito sua opinião, mas aí eu fico pensando assim, se dessa maneira a gente não está colocando o individual à frente do coletivo. E quando eu falo em coletivo, eu estou pensando em resultado, uma derrota em 21 jogos, e estou pensando na torcida do Flamengo que está aqui com a gente na hashtag ESPNFCBR, vai me mandando sua mensagem. Porque, pelo que eu estou vendo das mensagens, a torcida do Flamengo também começa a olhar o Pedro diferente, entendendo que ele não pode criar um ambiente ruim no grupo nesse caminho que o Pascoal está colocando. Sim. De tetracampeonato, de uma Libertadores em jogo. Se o ambiente fica ruim agora, isso é nocivo para o coletivo, é nocivo para o todo. Concordo. E me dá os números do Pedro com o Sampaoli aí, porque é uma outra coisa que a torcida do Flamengo está falando muito aqui na hashtag, falando não é assim não, ele joga, não é que ele não entra em campo. No começo jogou mais do que agora no final. As informações são do nosso Data ESPN, tá? 20 jogos ele fez com o Sampaoli, 15 ele foi titular, outros 5 ele entrou do banco de reservas. O Sampaoli tem ao total agora 27 jogos, como treinador do Flamengo. Em 7, o Pedro ficou fora. E aí eu abri aqui para entender um pouco melhor o que significa essa participação, para não ficar com o número frio, né? Contra o último jogo ele não jogou. Contra o Grêmio ele joga 12 minutos. Contra o América Mineiro ele joga 15 minutos. Contra o Furacão na Copa do Brasil ele não entrou. Contra o Palmeiras, ele jogou 84. Contra o Atlético Paranaense, ele jogou 90. Contra o Fortaleza, ele jogou meio tempo. Contra o Alcas, ele jogou 65 minutos. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito recente essa participação muito baixa dele. Nesses últimos 4 jogos, 2 ele ficou no banco e não entrou, inclusive nesse. E nos outros 2 ele entrou 12 num e 15 no outro. Ou seja, são 27 minutos dos últimos 4 jogos. Aí ele quer jogar. Nos primeiros, ele chegou a fazer muitos gols. Nos primeiros jogos com o Sampaoli, ele jogou. Mas também não tinha o Bruno Henrique, né? Não tinha essa história ainda de ter essa dupla fantástica lá na frente. Nas entrevistas, o Sampaoli já disse que o Pedro tem até tentado se adaptar a esse centroavante com mais mobilidade, como ele gosta. Ele não quer o Pedro do jeito que a gente imagina. Então, na hora que colocar 2 pontas, coloca o Pedro lá, fixo, de pivô, de etc. Tá. Ele fala muito em atacante de mobilidade, por isso a opção dele é pelo Gabigol. Mas ele já chegou a dizer nas entrevistas, não, o Pedro tá, porque os treinos são iguais para todos e tal, e a gente está vendo o Pedro se esforçando para fazer esse papel. Mas eu acho que não é nem a característica do Pedro fazer, são centroavantes diferentes mesmo, diferentes. E agora ele se incomodou com 4. Ele não vai para a seleção por causa disso? Aí é o que você está falando, então eu tenho que... Peraí, eu tenho um esquema, eu gosto de jogar com o Gabigol e o Bruno Henrique, eu só perdi uma de 21 jogos, claro, com alguns até contando, óbvio, com os gols do Pedro, mas eu vou mudar isso porque eu tenho que favorecer o Pedro? Não, mas ele não é meu titular. Então eu vou favorecer o Gabigol, quem sabe o Gabigol é que vai para a seleção. Quem sabe é o Bruno Henrique que vai para a seleção. Entendeu? Eu entendo quando a torcida está dizendo isso. Opa, então o Pedro vai ficar lá reclamando agora e... Não tem porquê ele ter essa prioridade. Não é uma história assim, ele era o centroavante fantástico, titular, machucou e não voltou. Agora ele voltou, ele quer jogar porque ele era o cara. Não, não era. Enfim, ele já estava lá e o cara prefere... O Pedro disputa a artilharia do campeonato, da artilharia da temporada com o centroavante com o Cano. Do Cano.
E o Tiquinho agora é o artilheiro do Brasileirão, né? O Tiquinho é artilheiro do Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala do Fogão, campeão do primeiro turno aqui. Agora não, né? Faz tempo que o Tiquinho tá aí, só dá Tiquinho. Só dá Tiquinho. Vocês vão tocar o hino do Mesmo Botafogo? com o Pedro no banco, tá bom. os números do Pedro na artilharia do futebol brasileiro são números importantes. Não, ele é fazedor de gol, Pascoal. Claro. Óbvio que ele é. Mas chegou um técnico. Tanto ele é fazedor de gols, que quando teve o Dorival, mas também não tinha o Bruno Henrique, o Dorival falou, pô, dá para jogar esses dois, eu vou aproveitar os dois, o talento dos dois, Gabigol e tal, e funcionou. Mas não tinha o Bruno Henrique. Aí chega agora o Sampaoli e pensa diferente. Agora ele tem Bruno Henrique, agora ele tem Gabigol, é assim que ele gosta de jogar, com o Gabigol que tem mais entendimento, no entendimento do Sampaoli, mais mobilidade, sai mais da área, sai para o lado e tal, do que o estilo do Pedro jogar, e o titular é o Gabigol. Então o Pedro vai ficar na reserva. Ah, bom, mas eu quero ir para a seleção. Ok, então vai ter que sair, porque aqui você não vai jogar agora. Ou ele vai chegar lá e falar assim, então sai o Sampaoli ou eu? É isso que ele vai fazer? Aí complica. Aí complica.